algumas semanas, o mundo da música sertaneja e os caixas das pequenas prefeituras foram abalados pelo tororó da Anitta. Que tal a gente usar essa história toda pra gente aprender ou entender o que é uma licitação? E mais importante, quando é que uma licitação pode ser dispensada ou mesmo nem ser exigida? Fala pessoal, tudo bem com todas, todos e todas vocês? Acredito que não seja novidade para vocês essa confusão toda que se desenrolou na esteira dos comentários burros e mal planejados do cantor sertanejo Zé Neto em um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, no dia 13 de maio de 2022. Comentários esses que ele fez para exaltar o próprio sucesso. Olha, eu não sei vocês, mas para mim, na minha opinião, um dos piores traços de personalidade que existe é o narcisismo. E ele sobra nesse meio aí, hein? O cantor, ele atacou a Anitta e a Lei Rouanet, dizendo que tinham artistas que precisavam fazer uma tatuagem no toba para se mostrarem. Nosso cachê quem paga é o povo. Disse o artista que, sem se dar conta da merda que estava falando, pois sem perceber ele estava falando, na verdade, a verdade, mas era uma merda porque ele estava atirando pra cima e jogando, cuspindo na própria cabeça essa afirmação. A única diferença é que o povo que tem pago os shows desses cantores sertanejos não é necessariamente o que está na plateia, não. É eu, é você e é todo mundo que paga imposto. Inclusive pessoas como eu, né? Como é o meu caso, que nunca pisaria num show desses caras. É isso mesmo que eu tô falando. Eu tô falando de dinheiro público, dinheiro de imposto, não é dinheiro da Lei Rouanet, não. E aí o resto da história vocês já sabem, né? O feitiço voltou contra o feiticeiro e começaram a levantar uma série de contratos de shows de diversos artistas, inclusive outro que se mostrou crítico à Lei Rouanet, o Gustavo Lima, e estão tendo aí seus shows cancelados, seus contratos cancelados, ou então estão sob investigação do Ministério Público. Mas como é que dinheiro público que não passa pela Lei Rouanet pode ser usado para pagar tais shows? Como que isso acontece? Isso é lícito? Essa e outras dúvidas que a gente vai tirar no vídeo de hoje. Antes, uma perguntinha. Já tá inscrito no canal? Se você não tiver, se inscreve aí, depois você pode deixar aí seu like ou seu dislike, seu comentário, sua crítica, e se você quiser dar uma força, você pode fazer um Pix, ou então clicar aí no botão Valeu, ou ainda se tornar um membro do canal. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha área de especialização no direito é em direito administrativo, especialmente na parte de contratos públicos. Eu trabalho há anos numa promotoria de proteção ao patrimônio público e nós já vimos também muitas irregularidades em contratações de artistas ou de empresas que vão prover shows. Mas uma coisa eu preciso começar dizendo para vocês, é atribuição do Estado promover também a cultura e o lazer à sua população. Afinal de contas, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Assim como a educação, a segurança ou a saúde, o poder público também pode e deve promover, deve fomentar eventos culturais, eventos artísticos, tanto pela finalidade de levar cultura e lazer, assim como, em muitos casos, promover o desenvolvimento econômico e o turismo em suas regiões. E da mesma forma que os governos precisam comprar uma viatura ou contratar médicos, eles também precisam dispor de recursos públicos para promover esses eventos culturais. Uma dessas formas se dá por meio da Lei Rouanet, que é um tema para outro vídeo. E a outra forma que é muito mais comum, mas é muito mais comum que a Lei Rouanet, é a forma que nós vamos falar no vídeo de hoje, que é a contratação direta. Quando eu tô falando em governo, eu tô aqui querendo falar da prefeitura, do governo do estado ou até mesmo do governo federal. Assim como também, é claro, suas secretarias, ministérios e fundações públicas. Porque todos esses órgãos são órgãos que fecham negócios, que fazem contratos com a iniciativa privada. Compra de carro, merenda, construção, publicidade, lâmpada, enfim. Qualquer coisa que uma casa ou uma empresa precise comprar, o poder público também vai precisar comprar e contratar com a iniciativa privada. Mas essas contratações, elas não podem ser feitas de qualquer forma ou de boca, como por exemplo uma empresa ou você na sua casa pode fazer. Tá certo que tem muita empresa e talvez tem muita pessoa física que é muito mais cuidadosa e criteriosa que o poder público. Para um município contratar um serviço ou comprar alguma coisa, ele precisa fazer isso por meio de um processo que nós chamamos de licitação. E o que é licitação? Licitação é um procedimento, uma forma, um conjunto de pequenas regras que busca estabelecer, antes da compra ou da contratação, a obtenção da proposta mais vantajosa e justa, tanto para o município quanto para os particulares. E quando eu falo
para os dois lados, é porque é uma via dupla mesmo. Porque quando a gente pensa em licitação, a gente pensa em ela ser mais benéfica para o Estado. Mas para os particulares ela também precisa ser. Porque muitas vezes uma empresa ela pode se estabelecer e ganhar saúde financeira fechando um grande contrato com o poder público. Então existe esse interesse, esse viés, esse querer participar da parte da iniciativa privada também. Por isso que a licitação precisa ser boa para os dois lados. Porque a iniciativa privada também tem interesse em vender e também vai ter interesse em ter um cliente que paga suas contas. E aí, existem vários tipos de licitação para diversos tipos de contratação. Existe uma licitação, por exemplo, que se dá na modalidade de pregão, que é uma espécie de leilão para compra, em que os concorrentes disputam item a item quem vende por um menor preço. Existem modalidades em que se precisa submeter uma proposta, como nos casos das licitações tipo concurso, em que se apresentam valores e características para uma comissão julgar qual vai ser a proposta contratada. E não confunde com concurso público para contratar a pessoa, não. Isso é outra coisa, é que tem esse mesmo nome, concurso. Então, sempre o menor preço vai vencer? Não, nem sempre. A licitação, ela busca a proposta mais vantajosa, que em algumas situações pode ser o melhor preço, mas em outras situações pode ser a melhor técnica. Isso quer dizer que a que atende da melhor forma e da forma mais adequada às necessidades da compra do Estado. Ou ainda, veja só, pode ser um misto entre técnica e preço, com pesos e critérios estabelecidos pelo poder público. Tá, mas é mais fácil a gente entender isso por meio de exemplo, não é não? Menor preço é muito simples. Um município, por exemplo, precisa comprar 1000 lâmpadas de LED para iluminação. Mas para evitar que apareçam coisas absurdas e que apareçam itens que não sejam adequados, normalmente se estipula o tipo da lâmpada. Por exemplo, uma lâmpada tubular, 18 watts, 110 volts, temperatura de luz ali entre 4 e 4.500. Pode-se estabelecer até mesmo o IRC, que é o Índice de Reprodução de Cores, acima de 80. Beleza? Agora sim, agora você tem todos os critérios para que as empresas apresentem os seus produtos e os seus preços dentro daquelas características. Lembrando que, via de regra, a licitação ela não pode exigir uma marca, nem direcionar tanto essas características de forma que só um item ou só uma marca preencha aqueles requisitos. Porque senão isso seria uma fraude, um encaminhamento da licitação, e isso é ilegal. Mas aqui, beleza, estando tudo certo, vai vencer a licitação quem oferecer as lâmpadas dentro das características solicitadas pelo menor preço. Em alguns casos, no entanto, não dá para comprar ou contratar apenas quem apresenta o menor preço. Pensa num projeto de construção de uma ponte. Não dá para o município simplesmente contratar o menor preço, porque se trata de um serviço que precisa atender requisitos e critérios específicos e, querendo ou não, você está falando de segurança pública, uma ponte pode cair se não for bem feita, então você não pode contratar simplesmente quem vai fazer o menor ou o preço mais baixo. Nesses casos, o município ele dá um preço máximo e expõe todos os requisitos, critérios, e o projeto que pontuar mais nesses quesitos é o que vai ser contratado. Esse é um caso em que a melhor técnica é contratada. Ou então, como nós dissemos, ele pode fazer um misto, ele pode colocar ali alguns critérios, dar alguns pesos para algumas características e daí fechar, contratar depois de um julgamento por uma banca, qual desses contratos, quais dessas propostas foi a que alcançou uma maior pontuação. Mas espera lá, você está falando de modalidade, de preço máximo, de característica da lâmpada, mas onde é que tá isso tudo? Isso tá na lei? É verdade, eu tava aí colocando esses cantores bolsomínios de sertanejo universitário antes da carroça. Ô gente, não é nada contra o gênero não, tá? Eu só tô brincando, eu tenho até amigos que são cantores sertanejos. Quando um município quer comprar ou quer contratar alguém para um serviço, ele vai abrir um procedimento de licitação e ele vai publicar um edital, que é a primeira fase, primeiro de tudo. E é esse edital que vão ter todas as informações a respeito da modalidade, do produto, do serviço, características, critérios e tudo que for importante. Esse edital, ele é público e é um aviso para que todo mundo que queira participar saiba que está tendo ali uma licitação e que o município está desejando contratar ou comprar alguma coisa. Depois disso, as empresas que querem vender para o poder público precisam se habilitar nessa licitação. Essa habilitação é uma fase que tem por objetivo dar uma olhada se a empresa ou a pessoa física que está querendo vender ou prestar o serviço tem condições legais e financeiras de poder cumprir com esse contrato. É visto nessa fase, por exemplo, se o interessado está em dia com os impostos, com o INSS,
com a legislação trabalhista. Em alguns casos é analisado também a saúde financeira e econômica da empresa. Imagina você ganhar uma licitação para fazer uma rodovia, mas a sua construtora normalmente só faz casa, sei lá, tem só uma caminhonetinha e 5 funcionários. Fica difícil, né? Se bem que não é raro algumas investigações mostrarem exatamente isso, empresas que não têm às vezes nenhuma sede. Mas aí nós já estamos falando de fraude, corrupção e isso é tema para outro vídeo. Então, essas empresas, elas passam primeiro por esse processo de habilitação. E quando elas estão ok, elas vão poder vender ou prestar o seu serviço. Depois dessa fase de habilitação é que vem a fase do julgamento da melhor proposta. E é claro, só vão ser conferidas as propostas das empresas que se habilitaram. Aí, tranquilo, o poder público vai escolher ali qual é a melhor e depois vem algumas fases que são mais burocráticas, jurídicas, coisas como homologação, adjudicação, ou prestação, compra, empenho e pagamento. Na verdade, isso não é nem juridiquês, tá? Isso é contabilês. Bom, como vocês viram, uma licitação ele envolve cuidados que exigem uma certa burocracia. E isso demora. E é por isso que um bom administrador público precisa estar atento e ter um bom planejamento. Pois o procedimento de licitação, com recursos administrativos e às vezes recursos até na justiça, pode demorar e às vezes 1 ano até mais para ser concluído. E aí você pode se perguntar, e se for uma pequena compra? Ou for um reparo de emergência? Ou se então aconteceu uma calamidade pública, como por exemplo uma enchente, e uma prefeitura precisar comprar com urgência alguma coisa, vai precisar passar por toda essa burocracia também? Pois é, meu povo, existem situações em que a lei autoriza a dispensa da licitação. Casos em que seria possível licitar, mas que devido às circunstâncias ou mesmo um baixo valor, eles autorizam, a lei autoriza a compra sem precisar passar por todas aquelas fases e burocracias de um procedimento de licitação normal. São muitos casos em que se pode ter essa dispensa exatamente para se ter menos burocracia. E é aí que eu falo uma coisa, é mais fácil você dar um jeitinho de fraudar nessas fases aqui, tá? Mas isso também é uma questão para outro vídeo. E é aqui então que entram as contratações dos cantores sertanejos? Não. É que existem casos em que se é possível e adequado licitar. Às vezes você dispensa por causa da urgência e tal. Mas existem outras situações que não são assim tão simples. Existem determinadas aquisições ou contratações em que o processo de licitação ele não serviria para absolutamente nada. Vamos pensar num exemplo aqui. Imagina que uma empresa aqui no Brasil desenvolve uma máquina de ressonância magnética única, que só ela é capaz de detectar um tipo de doença específico. E ninguém mais no mundo fabrique ou tenha desenvolvido essa máquina. E tem mais, essa máquina é capaz de salvar muitas vidas mesmo. E é por isso que surge o interesse do poder público adquirir essas máquinas para ter no SUS em alguns hospitais públicos. Se essa empresa ela é a única que faz esse produto, qual é o sentido de se fazer uma licitação? Não tem por que você exigir uma licitação nesses casos. E é exatamente por isso que a administração pública pode adquirir esse bem por meio de uma inexigibilidade de licitação. Nossa, palavrão juridiquês, né? Mas é isso mesmo, é a não exigência de uma licitação. Mas veja, essa não é a única situação em que você não se exige uma licitação. Vamos pensar, por exemplo, na contratação de um arquiteto de renome, de notória especialização, como por exemplo o Oscar Niemeyer, que é uma situação bastante parecida com contratações do pessoal do setor artístico. Você está contratando essas pessoas por causa das suas características pessoais, da fama, do sucesso, da notoriedade, do público ou da crítica. Não tem como você fazer uma licitação, por exemplo, para contratar uma dupla sertaneja nesses critérios. Você vai fazer o quê? Colocar o quê? Timbre de voz? Habilidade com a viola? Que critérios você vai criar para você contratar uma pessoa desse jeito? Não faz sentido. E é por isso que os artistas podem ser contratados diretamente sem licitação. E é por isso que, muitas vezes, assim como o caso da dispensa, aqui é uma das portas de entrada da corrupção. E eu não tô aqui falando diretamente do artista não, porque por trás de um artista, às vezes tem uma equipe grande, tem uma empresa, tem muitas pessoas. E às vezes pode ter um escritório, empresários e advogados que são as pessoas que lidam com essa parte legal e burocrática. E olha, até mesmo por experiência própria de investigações que a gente já promoveu no Ministério Público, é comum haver um certo acerto de valores entre esses agentes com os agentes públicos. Uma corrupção
que está dos dois lados, empresários e servidores desonestos. E muitas vezes o artista pode estar sabendo ou pode às vezes nem estar sabendo. Só que uma coisa é bem clara, senhor Sérgio Reis, esse dinheiro é público, tem finalidade pública. Eu não vou dizer aqui que todos os shows sertanejos ou de quaisquer outros ritmos ou estilos musicais são fraudes ou tem corrupção, não. Combate à corrupção, sistema da corrupção, desmantelamento da corrupção corrupta. Não, tem muito artista, tem muito profissional honesto e isso tá acontecendo todo dia em todos os lugares. Infelizmente nós temos aí no meio deles as maçãs podres. E eu digo mais, tem muito show que ele é importante, pois ele faz trazer lucro e turismo para a cidade. Assim como tem show que não. Tem show que é esquema, tem show que é só vaidade, sabe? Aquele prefeito que tá com desejo pessoal de conhecer um artista e usa o dinheiro público para satisfazer essa vontade. Assim como qualquer despesa, assim como acontece na saúde, na educação, na segurança ou mesmo no meio ambiente, um bom gestor público é um bom planejador e um bom fiscal. Se você está lidando com orçamento, com determinadas necessidades, você precisa adequar os seus gastos à sua realidade. Um município com 8 mil habitantes, por exemplo, vai ter um fluxo e um orçamento público bem mais limitado que um município que tenha 1 milhão de habitantes. Mas mesmo tendo só 8 mil habitantes, ele precisa manter escola, posto de saúde, asfalto, enfim, uma série de serviços e responsabilidades públicas. A partir desse momento que você cria esse desequilíbrio, que você desvirtua a finalidade de verbas que muitas vezes vêm carimbadas para determinadas áreas, você está cometendo improbidade administrativa, que é um vídeo que eu ainda não fiz e eu preciso fazer, tá? Mas beleza, isso é... me cobrem. E olha só, mesmo que você tenha um recurso, o mau uso desse recurso é ineficiência. E ineficiência também é improbidade administrativa. Assim como, por exemplo, agir ilegalmente ou agir de forma imoral. E é por isso mesmo que o Ministério Público, como fiscal e guardião da lei, está abrindo investigações e inquéritos para apurar esses contratos. Se são contratos superfaturados ou se são contratos que violam a eficiência administrativa. Ou, eventualmente, se são contratos absolutamente legais e normais. E também é por isso que a Anitta, ou melhor, a busanfa da Anitta, merecia um prêmio. Merecia ser condecorada por estar fazendo mais pelos cofres públicos, mais pela honestidade e pela eficiência da administração pública do que muito político por aí. É graças à tatuagem íntima da nossa musa do funk que hoje diversos promotores de justiça estão aí recebendo denúncias e instaurando inquéritos civis pelo Brasil afora. E para terminar, minha gente, só deixo bem claro aqui que esse vídeo não é sobre sertanejo. Eu não gosto de sertanejo universitário, assim como eu não sou fã do funk nem das músicas da Anitta. Se bem que a Anitta tá mandando muito bem agora como cantora internacional aí, encatando um sucesso atrás do outro. Foi até, né, primeira artista brasileira a chegar no topo do ranking do Spotify. Isso não é pouca coisa não. Se você gosta do ritmo, não tem problema. Esse vídeo não é sobre o gosto, é sobre o caráter e a honestidade de alguns desses cantores. Eu tenho críticas ao sertanejo universitário que vão além da questão musical e da estética visual e que não cabem nem nessa questão da corrupção aqui. Porque no fundo nós estamos falando de um ritmo que é a cara, é a vitrine cultural do agro brasileiro, que está aí por trás de queimadas, da devastação das florestas, da monocultura que destrói os solos e envenena os nossos rios, que canta e glorifica o machismo e a misoginia, o uso exaltado do álcool, entre outras coisas, mas isso também é coisa para outro vídeo. Olha, eu nunca prometi fazer tanto vídeo dentro de um outro vídeo, hein? Que coisa. Bom, era isso. Acho que para terminar eu quero só deixar aqui um recadinho. Nos dias 27 e 28 de agosto de 2022 vai rolar o primeiro encontro brasileiro de divulgadores de ciência em São Paulo, lá na capital. Esse é um evento que vai reunir divulgadores de ciência, profissionais e amadores, para compartilharem suas experiências. Vai acontecer num sábado e num domingo, e eu vou estar lá nesse evento, não vou estar apresentando o trabalho nem nada, mas eu vou participar para mim, né, aprender com as experiências dos outros e para mim prestigiar e conhecer pessoalmente pessoas que eu admiro muito. Então, se você é de São Paulo ou da região ou queira participar, dá um jeito de entrar em contato comigo aqui, pode ser pela DM do Twitter, pode ser aqui por comentário, pra gente combinar de repente aí, bem conversadinho, a gente pode sair e tomar um chopinho, se conhecer melhor e tal. Então, se você tiver afim, dá um jeito de entrar em contato comigo aí, ou pela DM ou pelos comentários. Gente, eu vou ficando por aqui então.
E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos!